qualquer que escandalizar destes pequeninos que creem em mim, melhor me fora que me pusessem ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado no mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no que o fogo nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Senhor Jesus, fala conosco pelo poder da Tua palavra, instrua-nos, capacita-nos, direciona-nos, a fim de que o Teu nome seja glorificado em tudo. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se, por favor. O capítulo de número 9 é um capítulo onde nós vemos a demarcação do verdadeiro discipulado. Vemos aqui, no início do capítulo, onde Jesus é transfigurado e ele detém primazia e supremacia sobre Elias e sobre Moisés. Depois, nós vemos a cura de um endemoniado, onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus diz que aquele demônio só sairia com jejum e oração. Depois, eles caminhando em direção a Cafarnaum, vemos que eles estavam conversando entre si qual era o maior dentre eles, qual era o maior, qual era o melhor, se podemos dizer assim. Então, Jesus, ouvindo isso, há uma indagação a respeito daquela desavença, onde Jesus acabara de falar sobre serviço e sobre discipulado, e agora eles estão conversando sobre um é maior do que o outro. Jesus acabou de falar sobre a previsão da sua morte, agora eles não conseguem entender se a realidade, ficam competindo um com o outro. Depois, Jesus começa a falar sobre a verdadeira humildade do discipulado. E por último agora, ele começa a falar sobre aqueles a quem se extraviam do discipulado por conta da má conduta dos discípulos e como isso é prejudicial para o reino de Deus. O reino de Deus é um reino marcado pela santidade. Aqueles que vivem na prática do pecado não entrarão nele. Por isso, tudo que se constitui tropeço para o caminho da santidade deve ser extirpado. Qualquer sacrifício é insignificante em comparação com o supremo valor de pertencer a Cristo. E a partir disso, há quem interprete literalmente este texto, que é o exemplo de Orígenes, um dos pais da igreja, que cortou fora o seu membro reprodutor, porque ele entendia que aquilo levava a pecar. Vamos explicar isso daqui a alguns instantes, mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Quando nós vemos o texto, percebemos que
qualquer um pode ser escandalizado, mas se nós formos motivo de escândalo, grande será o prejuízo. Mas o que é escandalizar? Essa palavra escandalizar significa destruir a fé de outrem, ou desviar outrem em relação à vida em Cristo. E quando vemos aquele que gera o motivo, aquele que foi o motivo do escândalo, diz o texto, que é melhor que ele atasse em seu pescoço uma pedra de moinho, um mó de atafona, e fosse lançado ao mar. Aqui, essa pedra de moinho não é uma pedra que pode ser carregada pela mão. Obviamente, no processo de moer o trigo, há duas etapas. A primeira etapa, onde uma pedra grande é colocada sobre uma superfície, e ali naquela superfície há os grãos, por óbvio, e passa-se essa pedra grande através de um jumento, para que então pudesse começar a debulhar o cereal ou a azeitona, por exemplo. Depois desse processo, vinha o responsável por moer e pegava uma outra pedra e ia pressionando para tirar a última gota daquela essência ou daquele cereal. Mas, ludicamente falando, é mais fácil com a imagem. Está com a imagem aí, Marta? Está aí com a imagem? Essa é a pedra de moinho, essa pedra redonda. A outra imagem, por favor. Isso explica melhor onde essa pedra de moer era presa a um jumento, e o jumento andando, e à medida que ele andava, estava ali debulhando os cereais, ou espremendo a uva, espremendo, pode ser também o caso da azeitona, mas é essa figura que Jesus está falando. E fala que se você escandalizar alguém, é melhor você pegar essa pedra, amarrar no seu pescoço e pular dentro d'água. É exatamente a figura que ali está exposta. Em Cristo nós temos liberdade para fazer todas as coisas. Obviamente, nem tudo nos convém fazer. Cabe a cada um de nós usar a liberdade que recebemos para glorificar a Deus. A liberdade em Cristo que recebemos para ser um instrumento de glorificação e não de escândalo para o reino de Deus. Nós lemos aqui na leitura litúrgica, onde Paulo está escrevendo aos Coríntios, e há um problema a respeito de alimentos sacrificados aos ídolos. O contexto é que a pessoa ela ficava escandalizada em ver alguém comer, e por conta disso, por ser fraco na fé, ele poderia afastar-se do caminho ou praticar pecado. E aquele que tem muito conhecimento e que entende que aquele alimento não tem nada a ver e come, mas faz com que aquele que é fraco possa gerar escândalo ou cair em escândalo, esse está pecando contra o próprio Cristo. O princípio é, nós possuímos liberdade para fazer todas as coisas, mas por causa do amor de uns para com os outros, nem tudo nos é conveniente fazer. Entre a liberdade e o amor sobrepõe-se à liberdade. Mas isso não significa que nós precisaremos viver uma vida alienada para que a gente não venha constranger ou gerar escândalo, porque nós precisamos ter algo em mente aqui na noite de hoje.
se nós permanecermos nessa preocupação de ser escândalo ou não ser escândalo, muitas vezes pessoas que são imaturas não percebem a necessidade de amadurecimento. E aqui nós precisamos fazer uma distinção entre doutrina e costumes. Entre doutrina e costumes. O que Paulo está falando aqui é muito mais do que um costume. Ele está falando aqui sobre uma doutrina, o diálogo entre a liberdade e o amor. Só que, se nós ficarmos presos a um excesso de zelo pelos costumes, nós jamais geraremos maturidade naqueles que são fracos. Por exemplo, alguns anos atrás, para você entrar no culto de ensino, você precisava da carteirinha de membro. É ou não é verdade? Eu sei de histórias de obreiros que ficavam do lado de fora da igreja, mas por terem esquecido a carteirinha, não podiam entrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde isso está na Bíblia que tem que ser assim? Onde é que isso está na Bíblia? Não está. Não está. Foi um costume. Hoje, se fizermos isso, gera escândalo. Mas no passado era o oposto. Hoje, se você fala, não, você só entra na igreja com carteirinha, escândalo. É ou não é? Escândalo. O escândalo, então, mudou de lado. Não está meramente no zelo, mas está no excesso de zelo, muitas vezes. Então, essa é uma prática. Por exemplo, culto de Santa Ceia. As portas eram... Aonde isso está na Bíblia, que a porta tem que ser fechada? O texto é claro. A partir disso, vocês darão testemunho de mim. Como é que eu dou testemunho com a porta fechada? Dou testemunho com a porta fechada? Não. Não dou testemunho com a porta fechada. Não dou. Mas aprendemos assim. Quem falou que você precisava vir de branco num culto de ceia? Onde você aprendeu um negócio desse? Eu já vi pastor usando terno branco e coisa horrorosa. Que troço feio. Sabe, descompassado, um trem estranho. Terno branco. Eu usava terno branco, camisa branca e gravata vermelha. Parecia um pai de santo, em vez de se parecer um pastor. Não existe costume. Hoje, se você fizer isso, você está escandalizando, em vez de sendo zeloso. Por exemplo, uma questão mais aprofundada agora, mas precisamos pensar. Aonde nas santas letras, na Escritura Sagrada, falam que o batismo é anterior à ceia? Não tem. Não tem. Mas por causa da história da igreja, lá nos livros de Didaquê ou Pastor de Hermas, fundamentou-se assim. E a partir de então, começamos a praticar isso. O que eu quero que você entenda é algo simples. Nós temos que preservar contra o escândalo aquilo que é pecado, não aquilo que é costume. Porque a nossa denominação está perdendo jovens à bancarrota. Os nossos jovens estão saindo das nossas igrejas. E se nós permanecermos em algumas práticas, eles irão sair das nossas igrejas. Pastor,
O que eu faço então? Coloque na balança se o seu amor àquilo que você aprendeu, a tradição, é superior ao seu amor à pessoa. O nosso amor à pessoa deve ser maior do que o nosso amor à tradição. Até porque é mais fácil sermos ortodoxos do que sermos amorosos. Alguns anos atrás, eu estar de barba, pregando numa igreja e sem gravata. Meu Deus, que pecado absurdo, que coisa abissal é um pastor estar pregando sem gravata. Ou dormir sem pijama, meu Deus, que pecado grande. Coloque isso no seu coração. Se nós não tivermos sensibilidade e entender que a vida cristã não é um paradoxo onde vivemos presos a paradigmas, mas sim uma relação de princípios, nós poderemos ser motivo de escândalo. Vou contar algo aqui para os irmãos que aconteceu. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, uma jovem recém-convertida começou a frequentar a nossa igreja. Ela praticava jiu-jitsu. E um dia, nós tínhamos aqui na igreja um local onde treinava-se jiu-jitsu. Ela estava começando a frequentar a igreja. E ela entrando na igreja, um pastor, que graças a Deus saiu da igreja, virou para ela e perguntou: menina, você não é crente não? Você tem que abandonar essas práticas. Você tem que parar de usar calça do kimono. Vai treinar jiu-jitsu de saia agora. A pergunta é, ele escandalizou ou não? Sim ou não? Olhe para o contexto imediato do texto. O que estava escandalizando ali entre os discípulos? Eles estarem impedindo um exorcista de expulsar demônios. Eles estavam escandalizando não pela liberdade, mas escandalizando pelo excesso de zelo. Porque zelo sem entendimento é mais prejudicial do que falsas doutrinas, muitas vezes. Zelo sem entendimento é mais prejudicial do que a falta da doutrina, muitas vezes. O versículo 43 ao 47 muda a figura. Não fala agora do líder ser um motivo de escândalo, mas o próprio discípulo ser um motivo de escândalo. Se tua mão te escandalizar, se teu pé te escandalizar, se teu olho te escandalizar. O perigo do versículo 42 era um perigo externo. O perigo do 43 ao 47 é um perigo interno. Billy Graham fala uma frase que é esplêndida e fala muito sobre o nosso confronto contra a nossa carne. Davi venceu um urso, um leão e um gigante, mas não conseguiu vencer a sua carne. Os nossos inimigos internos são mais perigosos que os inimigos externos. O que vemos, o que fazemos, onde vamos, constitui-se tropeço, às vezes, para nós,
e às vezes para o outro. A mão simboliza aqui a forma e a maneira como fazemos. O pé representa o nosso caminhar no mundo. E o olho representa a nossa inclinação aos desejos da carne. Mas Jesus não está inventando uma doutrina. Ele está aplicando o Antigo Testamento. E é essa a função do pastor e do pregador. Não é inventar doutrina, é aplicar o que está escrito. Nós lemos, explicamos e aplicamos o texto. Nossa função não é criar doutrinas pela experiência. Obviamente, a experiência é importante para a vida cristã e para uma espiritualidade saudável. Mas a nossa função é aplicar, contextualizar aquilo que já fora ensinado nas Santas Letras. Não atualizar, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai correr amanhã nas bancas. Mas nós precisamos de contextualização. Como diz Karl Barth, nós precisamos estar com a Bíblia embaixo de um braço e o jornal embaixo do outro, lendo o texto e aplicando a realidade. É o que Jesus está fazendo aqui. Abra sua Bíblia. Provérbios 16, do 16 ao 18. Quão melhor é adquirir sabedoria do que ouro, quão mais excelente adquirir prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Jó 31, do 1 ao 8. Jó 31, do 1 ao 8. Jó 31, do 1 ao 8. Deixa eu achar aqui. Já está na tela? Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e se minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semei eu outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. O próprio Cristo está deixando claro as consequências daquele que vive na prática do pecado. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque o inferno não é somente um lugar de pecadores, mas mais do que isso. O inferno é um lugar de pecadores que não se arrependeram. O céu é lugar de pecadores que se arrependeram. O inferno é lugar de pecadores que não se arrependeram. Como acontece várias vezes no ministério de Jesus, ele não está falando literalmente para arrancarmos mão, olhos ou pé. O que ele está deixando claro é que o pecado é uma força destrutiva e o pecado não pode ser alimentado. Antes, o pecado precisa morrer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: nós precisamos crucificar a nossa carne, matá-la de uma vez por todas. Obviamente, estamos em um processo de santificação.
Não conseguiremos matar a nossa carne de um dia para o outro, mas cada dia ela deve morrer um pouco. Colossenses 3, do 5 ao 8. Colossenses 3, do 5 ao 8. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que Jesus está ensinando é que precisamos ser radicais na nossa luta contra a carne. Devemos ter uma erradicação tão grande, assim como há uma erradicação de um membro que está podre e precisa de uma cirurgia. A tentação deve ser decisiva e abruptamente cortada. Brincar com o pecado é mortal. Meias medidas são destrutivas. A nossa cirurgia deve ser absoluta. Devemos cortar as nossas vontades ainda na raiz. Cantares 2,15. Cantares 2,15. Olha só. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em... Nós precisamos romper com o pecado. Nós não podemos fazer igual a Cã, querer estar na terra prometida com tesouros de Jericó embaixo do tapete, escondendo. Nós devemos lutar contra a carne de modo sério. Conta-se uma história de que um homem tinha uma cobra de estimação, uma piton. E ele andava por esta cobra por toda a cidade, mostrando a beleza, ou a pujança, ou o caráter mortífero daquele animal. E então, determinado dia, ele esqueceu-se de alimentar aquela cobra. E ela fez o que ela sabe fazer: matar. Enrolada no pescoço do homem, ela o espremeu, o esganou e ele morreu. Mas aí está o verdadeiro ensino. Para que brincar com o pecado?